Nós, em todos os instantes da nossa vida, nós ouvimos, nós falamos, nós aprendemos a pedir a ajuda de Deus. Então, toda hora nós falamos que Deus me ajude, se Deus quiser, vá com Deus. Quando a gente está mais educado um pouquinho, fique com Deus. Deus está presente no nosso vocabulário, quase que cotidiano. Isso vai, lógico, da compreensão que a pessoa tem. Mas, quando nós falamos assim, se Deus quiser, vá com Deus, fique com Deus. Aí eu jogo uma interrogação para cima. Que Deus? Que Deus nós temos em nossa compreensão? Se for muito, que Deus nós temos no nosso imaginário? Qual é a noção que nós temos desta força imensurável, quer dizer, sem medida, sem mensura, que cabe numa palavra tão curtinha, que é Deus? Não existe nenhum povo, nenhuma pessoa, povo absolutamente nenhum, nenhuma civilização existiu ou existe que não tenha Deus, um Deus. Pode ser o que for, mas tem um Deus. Em todos os tempos da história da humanidade, que a cada ano, cada pesquisa revela, mais longa no seu passado, até outro dia aí dizia-se em 4.000, 5.000, 6.000, já estão contando a história da humanidade há 14.000 anos antes de Cristo, em termos civilizatório, não é pré-histórica, não. Civilizatório, quer dizer, com algum documento, com algum resquício de cidade, de urbanidade, etc. Mas, em todo esse tempo, toda a civilização descreve, cuida com muito zelo desta, vamos chamar assim, na pobreza vocabular, dessa instituição conhecida por Deus. Se nós vamos voar no tempo, lá atrás, buscando não um Deus místico, um Deus imaterial, mas um registro de Deus, de um diálogo do homem com Deus, não uma revelação, mas do diálogo, do confronto. Deus chegou até aquele povo. Olha que coisa maluca. Deus chegou até aquele povo e ensinou isso, aquilo outro, e esse povo registrou este diálogo com a divindade, talvez não seja Deus, mas eles assim o chamaram, e é o primeiro registro. Nós voltamos a 4.000 anos antes de Cristo, e encontramos um antigo povo assírio conversando com um Deus que ele chamou, povo assírio, na primeira escrita da humanidade, denominou de Anunnaki, desenhou, esculpiu, contou história, e essa história se arrastou por mais de 600 anos de registro. É o primeiro registro do confronto de uma interlocução homem e Deus. E esse Deus ensinou a esse povo assírio tudo que ele aprendeu, tudo que ele deixou no seu império. Damos um passozinho adiante
e vamos encontrar por volta de 2.500, 3.000 anos mais ou menos, no Egito, a civilização que encanta todo mundo, um Deus. Um Deus. Aí Deus, figura de Deus, aparece na história do Egito já com o povo egípcio. Olha como a figura de Deus, a expressão da divindade, surge junto com o povo. Por isso nós temos essa intimidade. Mesmo sem saber direito o que estamos falando, jogamos para Deus, olhamos para cima, sabendo que a notícia vem do mais alto. Não é? Então, este povo egípcio, que construiu uma das grandes civilizações da humanidade, tinha 3 deuses, que, na verdade, se fundiam em um só. Um Deus deu origem ao universo, o outro deu origem às coisas, quer dizer, ao mundo em que aquele povo vivia, ao mundo com tudo dentro, a terra, o planeta que eles conheciam, e o outro Deus deu a eles algo incrível, a capacidade de crer em Deus. Deu a eles o quê? Quando nós cremos em Deus, com que palavra nós chamamos isso? Fé. Então veio um Deus do mais alto e deu àquele povo a capacidade de crer nele. Este Deus, o egípcio chamou de Amon. O Deus que criou tudo, todas as coisas, ele chamou de Ra. Juntando os dois, deu Amon-Ra, a capacidade de crer naquele que criou o mundo em que vivo, inclusive eu, egípcio. Olha a construção de uma vida inteira, de uma nação inteira, de um império inteiro, de uma cultura inteira em torno de um Deus. Depois, este Deus criou deuses menores. E aí vem o homem. O homem, com seus interesses, começa a criar Deus que vai cuidar dos seus interesses, das suas falcatruas e das esculhambações planetárias. Então, mas antes disso, Amon e Ra criaram 3 deuses para cuidar da rotina humana. Criou Osíris, criou Ísis e criou Sete, cada um no seu comando. Destes 3, ou dos outros anteriores, há aí uma pequena confusão, mas, de qualquer forma, nasce desta tríade, muitos séculos depois, a Igreja vai buscar, nesta tríade que se funde em um só, o mito da Santíssima Trindade. Tá? Voltando para os pequenos, Ísis, a deusa pura e virgem, criada por Ra, Ísis, pura e virgem, escapou da vigilância de Ra e fugiu com Osíris. E nasceram outros deuses menores. Como a lenda egípcia contava isso, ficou feio para Ísis perante o povo egípcio dar uma traída. Então, criou-se os deuses menores, e os deuses menores foram cuidando do povo egípcio, e a vida seguiu tranquila. Outros milênios depois, Maria tem um filho, Jesus, que a Igreja chama de Virgem Maria. Mas ela teve um filho. E aí? Como é que fica? Volta lá em Ísis. O sacerdote explicou que Ísis teve um filho na Imaculada Concepção. Cria-se aí
o mito da Virgem Maria, da Imaculada Concepção, que traduzida para o português é Imaculada Conceição. Cria-se o mito do sexo pecado. E por aí nós vamos. Mais uns passinhos adiante, um pouco antes do nascimento de Jesus, uns 800 anos, nós chegamos à Grécia, berço da cultura ocidental, da nossa cultura inclusive. Na Grécia nós vamos encontrar um escritor, um filósofo, chamado Hesíodo, e ele escreve um trabalho que nós chamaríamos hoje de livro, mas era, na verdade, um tratado. Neste tratado que ele denominou de teogonia, teogonia é o que cuida, o que trata, o que escreve, o que pensa, o que fala do crescimento, do nascimento das coisas, nascimento dos deuses, dos planetas, tudo que versa sobre a origem é teogonia, baseado no trabalho de Hesíodo. E ele descreve a criação do mundo. Olha o que esse homem diz 800 anos antes de Cristo. Ele diz assim: tudo começou na força da antiga força. A antiga força chamada caos. É a primeira vez na história da humanidade que a palavra caos aparece. Tudo começou na antiga força do caos. Esta força, e ele frisa, muito antiga, se manifesta, descreve Hesíodo, através da ruptura dos elementos. Da ruptura dá-se a desordem. Da desordem nasce o mundo. O que nós temos no Velho Testamento, na Gênese, na Bíblia? No princípio, tudo era silêncio e escuridão. Deu-se o caos, e a luz se fez, e se deu a vida. Hesíodo contou a mesma história 800 anos antes de Cristo. Mas do caos, desta agitação, nasceu uma deusa, Gaia. E Gaia, precisando organizar o mundo, em geração sem parto, quer dizer, tirando da natureza, ela criou um deus, chamado Urano. Urano cresceu, virou homem forte. E um dia Gaia estava dormindo, Urano se atira em cima dela, a violenta. E dela nascem os filhos, que são os grandes gigantes da mitologia. São os titãs e os ciclopes. Ciclope é aquele gigantesco que tem um olho no meio da testa. E todos os males, e todas as montanhas, e todos os vulcões. Então, Urano, muito arrependido do que tinha feito, pegou todos esses males que ele criou, todos esses filhos horrorosos, e criou um mundo inferior, e trancou nesse mundo inferior esses filhos do mal. Este mundo inferior ele chamou de Império ou Reino Tártaro. Este mundo inferior, onde estão trancados as maldades, os horrores, filhos dos horrores, foi onde os autores da Bíblia, os 40 homens que se reuniram para manuscrever a Bíblia, tiraram a ideia do inferno. Trancados debaixo da terra. E aí, neste trecho, eles introduzem, ainda voltando lá no Egito, mais um pecado, o pecado original, para justificar o sexo como pecado.
Mais um passinho à frente, chegamos à nossa cidade eterna, Roma. Roma tem tantos deuses quanto cidadãos. Roma é um grande caldeirão, porque a cidade de Roma nasceu no meio. A Itália é uma bota, né? A bota mais conhecida do mundo é a Itália. No meio, onde nasceu Roma, era uma região chamada Lácio. Ali viviam centenas de tribos. Então, quando foi se formando a cidade de Roma, foram adaptando os deuses de cada tribo para uma convivência fraterna e foram construindo uma gigantesca, imensa mitologia. E, à medida que os romanos foram invadindo, depois que eles se tornam um império, vão invadindo outros lugares, eles vão importando deuses. E Roma se torna o maior celeiro da humanidade. Esta, inclusive, era a função espiritual da criação do Estado romano, concentrar em si a cultura para depois espargir. Só que, no meio do caminho, ela se torna um império militar e perde o seu fio condutor. Mas, ali, em Roma, aquelas centenas, quase 2 centenas de deuses, aparece um deus maior, que é inspirado no deus de Atenas, aparece a figura do deus Júpiter, que, inclusive, interessantemente, dentro do Vaticano, tem uma imagem de Júpiter em tamanho colossal. Colossal. E ela é adorada dentro do Vaticano nos dias de hoje. E Roma começa a sua expansão territorial. E, junto com a expansão territorial imperial, ela leva todo o seu conhecimento, sua cultura, economia e, inclusive, a sua religião politeísta. E vai se deparar com um povo esquisito, estranho, que vivia numa terra seca, no meio do nada, que é o povo hebreu, já ali vivendo na Judéia, portanto, o povo hebreu. O povo hebreu trazia consigo, já o povo judeu trazia consigo o monoteísmo, a ideia de um Deus único. Mas este Deus único, que era uma virtude, pois auxiliava na condução da disciplina, facilitava a comunicação entre os planos, mas este Deus único tinha um problema. Ele era violento, autoritário e exclusivista, que Herculano Pires chama de Deus do Velho Testamento, aquele Deus do Velho Testamento, do tempo de Abraão, que faz o homem levar seu filho para a pedra de sacrifício, aquele Deus que pede sacrifício, que pede guerra, que pede sangue, o Deus do privilégio. Mas esse Deus consegue, mesmo com todos os seus problemas, consegue atrair a atenção de algumas pessoas que achavam o politeísmo muito complicado. Cada um tinha um deus, e isso vai descendo até ter deuses familiares. Então, as pessoas não se falavam com muita facilidade, porque elas criam em um deus e eu em outro. Isso criava conflitos. Então, o monoteísmo, a crença em um Deus só, começou a ganhar espaço e começou a ganhar simpatia, apesar do problema do povo judeu, no seu exclusivismo de ser ele, judeu, o povo escolhido por Deus. Este fato dificultou profundamente que houvesse uma aceitação de Yahvé, ou Jeová, que era o Deus, que era a expressão da palavra Deus daquela época. Por outro lado, você tem, se de um lado você tem um Deus exclusivista que escolhe um povo, você tem do outro as legiões guerreiras de Roma, que dominam o mundo, lideradas pelo Deus Júpiter. Então, claro que Yahvé ficou um Deus
pequenininho, encolhido perante o poderio militar de Júpiter. E esse Deus se encolhe. Ele ganha espaço, mas ele não ganha notoriedade. Ele é cultuado nos cantinhos, porque Júpiter é força, é poder, é expansão, é vitória. E Yahvé, ou Jeová, está ali encolhidinho. Até que o menino, filho de um carpinteiro, José, nasce com o nome de Cristo, de Jesus. E este menino cresce e se torna o Cristo de Deus. E este menino, agora rapaz, nas palavras brilhantes de Herculano Pires, que diz assim: este carpinteiro, filho de José, adoçou a violência do Deus Yahvé, ensinando amor, caridade e fraternidade, e afirmando que, independente da natureza, todos somos filhos do mesmo Yahvé. Esta afirmação de Jesus, que a larga maioria da humanidade não dá importância, quando ele diz que todos são filhos do mesmo Deus, tirou essa exclusividade do povo judaico, e o monoteísmo entra pelas portas dos lares adentro. E o monoteísmo vai ganhando força e ganhando espaço. E este monoteísmo, que é inicialmente exclusivo do povo judeu, exclusivo dos hebreus, torna-se poderoso ou poderosa força do cristianismo e se torna uma crença universal. Foi por isso que Jesus conseguiu, com tanta rapidez, disseminar os seus ensinos em apenas 3 anos, sem escrever um livro e sem usar uma horda de sacerdotes, dizendo que todos somos filhos do mesmo Pai, que a lei é de amor, caridade e fraternidade. Pronto. Para um povo oprimido pela espada do deus Júpiter, isso era o que eu queria, para saber que eu não sou inferior a ele por não ser hebreu ou não ser romano. Eu sou igual. E aí nós começamos a nos reunir para aprender. E a voz do Cristo ecoou quando ele disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os que sofrem. Jesus aparece como a grande, primeira e única esperança, e a partir de então, os deuses do politeísmo vão perdendo sua força. Aquela coisa do sacrifício, do martírio, do sofrimento, deixa de ser verdade na medida em que os ensinamentos de Jesus vão respondendo às aflições do povo. E o monoteísmo vai ganhando força, o politeísmo vai desaparecendo, os deuses vão perdendo os seus fiéis, os seus adeptos, na medida que, já depois do retorno do Cristo à pátria espiritual, Paulo, o apóstolo, sai divulgando o Evangelho de Jesus, e na Grécia, Paulo afirma que o Deus único é Yahvé. Isto dá uma força, porque Yahvé é uma expressão do hebraico antigo. Deus, é como nós falamos Deus. Yahvé, Jeová, Alá, é a mesma palavra em outros idiomas. É Deus, um só. Então deu estrutura. E o cristianismo ganha seu espaço. E os séculos se passam, e vem a mitologia católica, que eles chamam de teologia,
e nós chamamos de mitologia. Os herdeiros do cristianismo primitivo, quer dizer, aquela geração que vem após os apóstolos, já com uma igreja cristã, já com um cristianismo sedimentado, porque a palavra igreja não significa igreja católica, um prédio. Igreja é todo o local onde as pessoas se reúnem para orar. Nem é o local, é o momento. O momento em que você igrejifica a ação. O local separado para oração, no momento, não é o local físico. Isto aqui é uma igreja. Não é o prédio da catedral, expressão exclusiva. Mas, quando o cristianismo já é uma religião não oficial, mas uma religião que já tem o espaço e domínio absoluto, porque, na medida que o cristianismo vai avançando, quem destruiu o Império Romano foi o cristianismo. Os cristãos vão penetrando nas estruturas ruídas e corroídas do Império Romano e vão assumindo o controle. E o planeta, vamos dizer assim, ganhou uma certa calma durante alguns séculos. Mas, quando se começa a instituir, hierarquizar, os herdeiros do que é chamado cristianismo primitivo, quer dizer, antes da formalização, começam a se infiltrar na teia do império e absorver, beber e usufruir do dinheiro, do poder que o Império Romano possuía. E começam, em contrapartida, a sufocar o que Jesus havia ensinado. Começam a sufocar as práticas mediúnicas ensinadas, divulgadas e exercidas pelos apóstolos. Quem duvida disso, leia a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e vocês vão encontrar ali a descrição, a lição, a cartilha de uma reunião mediúnica. Coríntios, primeira epístola ou carta, como queiram. E esses homens da igreja, os católicos, começam a esconder as lições dadas por Jesus e começam a introduzir no cristianismo ritos pagãos, altares, cortejos, ao invés de desenvolverem os ensinamentos que Cristo deixou relacionados com a vida espiritual e com Deus. Por que se faz procissão? A procissão era um ato, um hábito dos pagãos, dos romanos, de outros povos, para o seu Deus da guerra. Botava a estátua do Deus que patrocinou, que protegeu aquele exército no andor, e entrava a cidade adentro com flores, cânticos. Isto foi o que fizeram. Assim, começavam a viver de comum acordo com as comunidades, ganhando poder na terra, em contrapartida, traindo os ensinos puros de Jesus. E eles, ao invés de divulgarem o Deus que Jesus ensinou, eles restabeleceram a mitologia. Eles trouxeram de volta o Deus violento, os deuses conquistadores, esqueceram-se completamente de que foi a violência desses deuses que levou Jesus à cruz. E sufocaram, em definitivo, o Deus Pai, o Deus Amor, o Deus Justiça e o Deus Bondade. Este Deus que Jesus ensinou foi apagado pelo Deus da Santíssima Trindade. Um Deus onipresente, onipotente, onisciente. Onde nasceu esta mitologia? Nasceu nos primórdios do cristianismo. Conversa mole. Nasceu exatamente no concílio da cidade de Niceia, na Turquia, no ano de 325 depois de Cristo,
Concílio este que reuniu os bispos da Igreja Católica, comandados pelo imperador Constantino. E Constantino, arbitrando e orquestrando a construção da Igreja, cria este Deus da Santíssima Trindade, que, na verdade, é uma baita confusão, porque ele é Pai, é Filho e é o Espírito Santo. Para entender este Deus, foi criada uma teologia, que é um estudo superior para se entender Deus. Não satisfeito, alguns anos atrás, vem se construindo uma outra fonte de estudo da origem de tudo isso, chamada patrística, que é uma ciência que estuda os princípios fundamentais da cultura dos fundadores da Igreja, ou seja, e a partir de então, as deformações, não informações, deformações do cristianismo vão ganhando força e vão sendo enfiada, empurrada, incrustada nos corações e nas mentes daquele povo europeu, naquele momento completamente despido de qualquer nível de conhecimento, massacrado pelas maldades da Idade Média, pela maldade clerical medieval. Lembre-se que a Idade Média não durou, foi 100, nem 50 anos, foram 1000 anos de poder absoluto da Igreja. E essas deformações vão sendo implantadas no cristianismo de uma maneira tal que ele desapareceu e virou catolicismo. E este catolicismo massacrante foi campo fértil para uma reação, porque a lei é de causa e efeito. Não há efeito sem causa. O martírio, a miséria, a ignorância, a violência eclesiástica chegou a um ponto que Martim Lutero foi mandado à terra pela espiritualidade maior numa tentativa de resgatar o cristianismo na Europa. E Lutero faz a grande reforma, limpa todo o ritual que impregnava a Igreja Católica, ele limpa aquilo tudo, cria uma igreja reformista, traduz os evangelhos para a linguagem popular, porque só podia ser lido em latim, e dissemina todo aquele conhecimento. Mas Lutero também não teve o seu êxito consagrado, porque logo em seguida veio uma contra-reforma, veio uma ação contrária, patrocinada, feita por um homem chamado John Calvino, trazendo a violência do Deus bíblico novamente e reprimiu tudo aquilo. Mas o trabalho de Lutero não foi em vão, como nada que é do Cristo, nada que é de Deus é em vão. O trabalho de Lutero na disseminação dos evangelhos correu o mundo, os evangelhos começaram a ser compilados freneticamente na língua dos povos, inglês, francês, alemão, italiano, em todas as línguas, e as pessoas foram lendo, e esta disseminação, vamos dizer, sorrateira, porque ela acontecia no submundo, se a igreja pegasse, ela prendia, era material subversivo, numa linguagem bastante atual, seria perseguido aqui no Brasil pela turma e tal. Esse material chega às mãos de espíritos voluntariosos, homens humildes, homens do povo, homens solitários, que saem pelas ruas, pelas vilas medievais da Europa, divulgando as palavras do Cristo, como no tempo do cristianismo primitivo, fora das igrejas, fazendo bispos arquearem, fazendo o Papa descer do seu trono e reconhecer as verdades daquelas palavras. Neste grupo, neste time de trabalhadores sutis da bondade divina, nós encontramos o expoente máximo, mas não único, que foi Francisco de Assis. Se não fosse o trabalho de Lutero traduzindo, Francisco de Assis não teria conhecimento dos evangelhos, pelo menos dentro da nossa ótica de mundo. Ele e tantos outros. Então, todas essas
perturbações planetárias obedecem à lei de causa e efeito. O progresso vai se fazer. Nós é que o dificultamos. Nós, com o nosso materialismo, com o nosso egoísmo, porque a providência quer dizer a ação de Deus é sempre favorável, mas nós não prestamos atenção. Nós queremos que seja do nosso jeito, no nosso momento. E este materialismo, desta violência religiosa da Igreja Católica, nasce naturalmente, consequentemente, o materialismo. Eu não posso acreditar neste Deus que mata. Eu não posso acreditar neste Deus que crucifica mulheres, que põe fogo em mulheres que fizeram um chá. Fizeram um chá de erva para a criança que estava com dor de barriga e ela foi queimada ou foi lançada no rio com a pedra amarrada no pescoço por ser feiticeira. Eu não posso acreditar neste Deus, então eu me torno materialista. E aí vem a grande onda de materialismo que varreu a Europa por um longo período, um século mais ou menos, que se deu o nome de Era da Razão. Quer dizer, sem a fé, só raciocínio, vamos pensar com clareza. Tira Deus de lado e vamos pensar. É o século das luzes, o século do iluminismo francês, onde o homem diz assim, eu não preciso de Deus para chegar a Deus. O Deus que ele fala é o Padre. O Deus que ele fala é a missa. Eu não preciso do sacerdote para chegar a Deus. Basta que eu seja um homem honrado e digno, e eu chego a Deus. Porque Deus é Pai de todos. Se Ele é Pai de todos, eu tenho Deus dentro de mim. Não preciso da igreja. Esse é o século das razões. Da razão é o século das luzes. E este século das luzes viu, no seu final, nascer Allan Kardec, que foi o professor educado dentro do iluminismo, dentro do posterior positivismo. O positivismo, aquela filosofia fechada, que tudo obedece a uma regra, tudo é positivo. Se nasceu, vai crescer e vai morrer, independente da vontade de Deus. E Kardec é criado dentro desse ambiente, dentro desse furor intelectual. E Kardec, quando começa a prestar atenção, a ver o movimento das mesas girantes, aquela moda toda que corria a Europa e Estados Unidos, e ele começa a trabalhar no seu livro dos Espíritos, qual é a primeira pergunta? O que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, porque nós perguntamos quem é Deus, onde está Deus, como é Deus. A igreja tem Deus até barbudo, sem barba, tal. Ele perguntou o que é Deus. E o Espírito responde, direta e objetivamente, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Bem diferente do Deus violento, do Deus mitológico, do Deus. Nesta resposta curta, de poucas palavras, nós podemos ver muitas coisas que não estão lá. Por exemplo, não é Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, Deus não é um ser mitológico. Deus não é uma figura humana. Deus não tem nome. É. Deus não tem sacerdote. Deus não tem ritual. É o que Deus não é. Tudo que nós estamos aprendendo nos últimos milênios, a espiritualidade mostrou o que não é. Mas vai surgindo ao longo desta resposta, porque se nós fecharmos a nossa observação nesta resposta e continuarmos mergulhando como quem vai para o profundo de um poço, nós vamos encontrar um livro sobre Deus dentro desta frase. Causa primeira de todas as coisas. Surge aí um novo elemento que foi ensinado por Jesus,
que é a fé. Ele é a inteligência suprema. Aí nós perguntamos, por quê? Quer saber? Olha para os lados, olha para cima, olha o mundo à sua volta. Tudo que acontece neste planeta, não vamos falar do universo, tudo que acontece, olha para cima e observa como funciona o mundo. E vai ver que quem criou este mundo e rege as suas leis universais e imutáveis é esta inteligência suprema. E ele criou esta fé. E esta fé é uma fé no desconhecido. Porque, afinal de contas, ele acabou de nos apresentar Deus agora. Mas ele não é desconhecido, como quer a Igreja Católica, por ser um mistério, ou como querem os judeus, por ser de poucos, pertencer a poucos. Mas ele é um desconhecido porque exige de nós algo mais para conhecê-lo. Para conhecer Deus em sua inteligência suprema, em sua causa primeira de todas as coisas, nós devemos nos esforçar para a aquisição da fé. E esta aquisição não é feita por compra de indulgência, por pagamento de promessa, por coisas materiais e exteriores. Esta aquisição só pode ser conquistada a partir do momento em que nós comecemos a acreditar em nós mesmos. Por isso que quando nós falamos, se Deus quiser, que Deus me ajude, que Deus me proteja, quando nós vamos tomar passe, quando nós vamos fazer uma prece, nos é dito, concentre-se, preste atenção, creia em você como pessoa capaz de fazer alguma coisa, ajude para que o céu possa te ajudar. Quem é este céu? É a nuvem? É a fumaça que nós poluímos? Não, o céu é a presença neste ambiente, em todos os ambientes bons, dos trabalhadores na terra que aqui atuam em nome de Deus. Por isso, crer em nós é fundamental para que nós recebamos o amparo divino. Para termos fé em Deus, é preciso saber o que Ele é, conhecê-lo e confiar. O que Ele é? A inteligência suprema. Nada acontece sem a vontade de Deus. Não que Deus determine o nosso destino. Deus nos cria e nos dá a liberdade de usá-la. E respeita a liberdade, daí o livre-arbítrio que Kardec ensina. Por isso é um mergulho no poço. Mergulho profundo de conhecimento, não é nadar na superfície do oceano. E confiar significa, eu vou fazer isto porque Deus me ajuda a fazê-lo. Eu creio que sou capaz. Não é porque eu quero ou porque eu mereço. Se Deus me ajudar, eu farei. Mas, para nós chegarmos a esse ponto, nós precisamos dois tipos de fé. Uma nós já aprendemos, que é a fé em Deus. Kardec fala isso. Nós temos a fé divina e a fé humana. Nós precisamos ter fé em nós e não duvidarmos. Nós temos aquele hábito que demonstra muito bem a ausência de nossa fé em nós mesmos. Nós vamos dizer, quem sou eu? Eu não mereço isso. Claro que muitas vezes, a maioria das vezes, é falsa modéstia. Estamos querendo elogio. Mas quando nós não acreditamos na nossa capacidade, nós impedimos que a nossa prece, como diz a Dona Isabel, rompa o teto e vá até o céu. Esta é a fé humana, a fé no homem de ser capaz de ser instrumento de Deus. Se nós, dando um exemplo, que não é nosso, Herculano diz que o homem são algumas pessoas no naufrágio,
navio afundou no meio do oceano. Existem aquelas que se atiram atabalhoadamente do navio sem ver onde vão cair e caem em cima do barco e morrem. Morre onde poderia ser salvo. Aquelas que se tomam de desespero, saem batendo os braços desordenadamente e fogem no sentido oposto do socorro. E aqueles que, mesmo diante do risco, do perigo, do afogamento, se mantêm em calma. Podem até vir a morrer, mas têm mais chance de serem salvas. É o homem com fé em si e o homem sem fé. A vida, nós já sabemos, é uma criação divina. Criação com todas as implicações. Viver em família, viver em sociedade, tudo isso é regido pela lei de Deus. Nós já aprendemos muito disso aqui. E a fé é o exercício desta vivência. Para que nós comecemos a aprender a ter fé em nós, cada um em si mesmo, o que está muito longe, distante, no sentido oposto da arrogância, do orgulho, da vaidade. Ter fé em si é acreditar em si mesmo como um instrumento divino para a melhoria de si próprio. Para começar a pensar nisso, basta que nos lembremos que cada um de nós é obra exclusiva de Deus. A nossa aparência física é conduzida pela genética, mas a nossa espiritualidade, o Espírito aqui encarnado, que se esforça na sua incompetência para melhorar, é obra única de Deus. E esta obra traz consigo a chancela divina, que é a mediunidade, que é esta capacidade consciente de saber, se eu me equilibrar, se eu me acalmar, se eu me melhorar, eu posso falar com Deus através dos seus trabalhadores. Por isso Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Apontou João e seu evangelho. O que é a verdade que Jesus faz referência? Verdade é Deus. Eu desejo, sinceramente, que eu tenha contribuído com algum ensinamento. Que na próxima vez que nós dissermos, vá com Deus, fique com Deus, que Deus nos ajude, nós já temos um pouquinho mais de conhecimento a quem e com quem nós estamos falando. Fiquemos com Deus.